Vou começar por aí, né? A reforma acidental. Eu tenho usado esse termo várias vezes, então queria começar dizendo isso. E aqui, só um recorte. Eu vou falar principalmente de educação básica, é a área onde eu trabalho, portanto, estou cobrindo da educação infantil até o final do ensino médio. Por que reforma acidental? Alguém sabia que a educação básica do Brasil está passando por uma reforma profunda? Acho que muita gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas nem os educadores e os agentes públicos da educação têm apresentado esse conjunto de mudanças como uma reforma quase integral da educação básica brasileira. E eu chamo acidental porque ela não foi planejada mesmo. É por acaso. E eu vou mostrar por que ela é por acaso. Vamos começar dizendo, isso é o que um aluno, ao entrar na pré-escola, no último ano da pré-escola, na média, deveria saber reconhecer ao olhar fotos. Essas são palavras que ele deveria saber reconhecer. Eu quero começar por aqui só para mostrar como a educação básica no Brasil começa a gerar perdedores logo no início. Isso não é o Brasil. O Brasil nem permite que a gente faça esse tipo de prova em alunos na pré-escola. Mas são alunos na Colômbia e no Equador. Eles mais ou menos conseguem reconhecer essas palavras. Alunos que tiveram educação infantil prévia. Alunos que não tiveram, com 5 anos de idade, só reconhecem essas palavras. Isso significa o seguinte: aos 5 anos de idade, nós já separamos as crianças que vão aprender das que não vão aprender. A gente começa a criar perdedores ou vencedores logo no começo. Isso é super assustador. Eu sei que mais cedo Priscila deve ter falado sobre a importância crucial da educação infantil para os ganhos futuros, não só educacionais, mas da sociedade. Mas esse é um retrato, a meu juízo, muito claro e um pouco desesperador. Como eu dizia, o Brasil nem nos permite fazer esse tipo de prova, mas muito provavelmente a gente está aí. Isso aqui todo mundo sabe, não? O nosso desempenho, todo mundo sabe o que é PISA, a prova da OCDE, aplicada em cerca de 70 países no mundo há vários anos. Muito embora o Brasil não seja da OCDE, o Brasil aplica essa prova há vários anos. E ela é aplicada em alunos com 15 anos de idade. Ou seja, no nosso caso, alunos que deveriam estar transitando do fundamental para o ensino médio. Bom, acho que não é novidade para ninguém que o nosso desempenho, em geral, é baixo. Deu uma diminuída aí no último ciclo. Essa diminuída também não se preocupem muito, tem mais a ver com uma coorte nova de alunos que entrou do que com uma piora efetiva na aprendizagem. Mas, quadro geral, se as crianças não tiveram educação infantil, vêm de estratos socioeconômicos com deficiências, é normal que elas tenham um desempenho baixo, se o sistema educacional não consegue corrigir essas deficiências. Pode passar. Mas aquilo ali era só para dizer, bom, nosso sistema educacional é ruim, ineficiente. Ele não gera aprendizagem em escala, mas ele também é incompleto. As habilidades que ele desenvolve são incompletas para o mundo. Isso é uma pesquisa que o BID fez há alguns anos com empregadores na Argentina, no Brasil e no Chile, perguntando a eles quando vão buscar um jovem no seu primeiro emprego. Primeira pergunta: qual a competência você mais valoriza? Conhecimento geral, digamos, leitura, matemática? Conhecimentos específicos do seu negócio, algo específico da firma? Ou conhecimentos mais amplos, competências socioemocionais? Socioemocionais em todos os países, independentemente do setor da economia onde a empresa atua, do porte da empresa,
ou do tipo de vaga. E, além de valorizar, é a mais difícil de encontrar. Ou seja, jovens recém-formados não só têm deficiências em dimensões cognitivas das suas competências, mas também em dimensões socioemocionais. Em outras palavras, a gente tem um sistema educacional que não dá conta nem do aspecto cognitivo, de novo, em escala e na média, nem dos aspectos socioemocionais. Daqui a pouco tem notícia boa, tá? Pode passar. Mas tudo isso não seria muito problemático se o resto do mundo fosse da mesma maneira, né? Porque a gente está no planeta. Se isso fosse a verdade universal, lidaríamos com ela. Não é. Quando a gente se compara a outros países, países que também aplicam o PISA, o nosso desempenho é muito insuficiente. E aí vocês vão ver isso no próximo slide. E aí eu acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para dizer, para passar, quando eu falo do estado da educação brasileira. Onde estamos hoje? Na média, os nossos melhores alunos, de estratos mais ricos, têm um desempenho pior do que os mais pobres e piores alunos da Coreia do Sul. Esse é o lugar onde nós estamos. A gente pode gostar um pouco mais da prova, um pouco menos, achar que ela não mede tudo, que os nossos alunos não têm a melhor composição na coorte. Isso explica um pouco. Mas aquela distância é a distância que nos separa dos países altamente competitivos do mundo. E mais do que ver que os nossos melhores são piores do que os piores e mais pobres sul-coreanos, é ver a diferença entre aquelas bolinhas. Um bom sistema educacional faz como o sul-coreano. A diferença entre os quintis de renda, ou seja, os alunos mais pobres até os mais ricos, na média, tem que ser menor, porque significa que o sistema está corrigindo influências que são externas, variáveis que são externas. É normal. A capacidade cognitiva está associada a elementos extra-escola. O sistema educacional tem que ter capacidade de corrigir, diminuir essas diferenças. Quando ele não tem, ele reforça, ou pelo menos mantém essas desigualdades. Olha como é a nossa. Olha a bolinha dos mais ricos. Cabem uns 5 países passeando ali entre ela e a do quarto. Significa, os nossos alunos mais ricos estão muito à frente, ainda que abaixo dos piores sul-coreanos, do nosso segundo grupo de renda e desenvolvimento socioeconômico. Isso significa que aquela bolinha, sei lá que cor é aquela, azul, muito provavelmente somos nós. E todo o resto do país, a gente está alijando ali para baixo. É óbvio, se você me perguntar, tem vários alunos brasileiros que estão no mesmo nível de desempenho dos melhores sul-coreanos, finlandeses, óbvio. Na média dos quintis é que a gente enxerga isso. Então, quando se discute se educação é urgente ou não, todos pela educação, que está usando a expressão educação já, se alguém tem alguma dúvida sobre a premência da educação, a meu juízo isso aqui basta para dizer, ou a gente entra agora para resolver esse problema, ou não vai dar. Isso aqui aconteceu quando resultados semelhantes apareceram em Israel. O seu principal jornal israelense publicou isso, né, que os filhos dos advogados israelenses tinham um desempenho pior do que os garis de Xangai. O ministro quase caiu, teve greve popular em Israel, isso em 2012, do mesmo jeito.
Alguém ouviu alguma coisa parecida? Não o ministro da Educação cair no Brasil mesmo, porque aí... Mas alguém ouviu alguma coisa parecida no Brasil quando algum desses resultados saiu? Nós não damos importância à educação. E esse aí é o exato resultado no Brasil. Agora, e o que a gente faz com isso? O Brasil tem casos de sucesso. Eu estava dizendo que a gente tem boas notícias para dar. Eu posso falar mais detalhadamente. Acho que a Priscila me disse que gostaria que eu falasse um pouquinho de governança, modelos de colaboração federativa, mas isso é o Ceará. Entre 2007 e 2015, tudo que está em amarelo ali significa, amarelo ou meio laranja, não sei, significa níveis de alfabetização insuficientes, tá? Nas redes municipais de ensino. Tudo que está verde, claro, é suficiente, tudo que está verde escuro é avançado. 8 anos. Em 8 anos, o Ceará empreendeu o melhor modelo de alfabetização de qualidade em escala no Brasil. Eu posso falar bastante sobre isso depois, mas eu queria só chamar a atenção para que, se bem é verdade que a gente tem o estado geral muito ruim, a gente tem soluções caseiras. Aliás, nada tecnológico, não tem nada de tecnologia nisso aí. Tecnologia no sentido instrumental, não tem. Tem tecnologia social, gerencial. 8 anos. Qual é o nosso desafio no Brasil? What's next no Brasil é como é que a gente faz isso em todos os estados? Como é que a gente faz isso para além da alfabetização? Porque mesmo no Ceará, quando a gente vai olhar o ensino fundamental 2, quando sobrevém todas aquelas novas disciplinas, o desempenho vai lá embaixo. Tava bom demais, para ser verdade. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, este é um exemplo, e aqui tem duas curiosidades. Uma, isso é tão bem sucedido que o governo federal, há alguns anos, criou um programa nacional, um pacto nacional de alfabetização na idade certa, inspirado nesse pacto pela alfabetização na idade certa do Ceará. Em nível nacional, esse programa já foi alterado 3 ou 4 vezes, então é difícil que ele tenha um mesmo resultado, e também é mais difícil fazer isso no país inteiro. Mas isso tudo aqui começou em Sobral, que é um município, se tiver alguém cearense aí me ajuda, meio lá em cima, meio perto de... Havia uma disputa aí até com o Piauí. Sobral é uma das cidades citadas pelo Celso Furtado na formação econômica do Brasil, porque era uma passagem de tropeiros. Mas isso começou em Sobral com uma ação que gerou invasões escolares no Brasil alguns anos atrás, que foi reorganização da rede. E aí vocês que, para nossa tranquilidade, resolveram entrar na política, como é que você lida com o melhor modelo que nós temos de alfabetização em escala, que se inicia com uma ação que 10 anos depois é o estopim de invasões escolares? Então, eu acabei de dizer, parte do nosso desafio é repetir isso. Eu não sei se São Paulo queria repetir isso quando começaram as invasões, mas mesmo ações aparentemente simples ganham conotações completamente diversas ao longo do tempo. Então, a própria ideia de repetir isso daqui não vai dar para ser feita passo a passo como ela aconteceu no Ceará. Ainda assim, eu queria chamar a atenção para como o Ceará, nós temos outros exemplos bem-sucedidos no país, em nível municipal, em nível estadual. Pernambuco é um caso no ensino médio de sucesso.
Mas eu queria voltar a falar agora do porquê que eu acho que a gente está vivendo uma reforma que eu chamo acidental ou por acaso. Em 2014, o Brasil aprovou, o presidente sancionou, o Plano Nacional de Educação. Sem estar aqui para criticar o plano, basta dizer que o plano indicava na sua meta 20, um aumento de gastos em educação para 10% do PIB no primeiro ano da maior recessão de nossas vidas. Isso significa um nível de alienação absoluta do parlamento e do executivo que sancionou esse plano. O plano tem inúmeras qualidades, mas só para se ver como mesmo um diploma legal, quer dizer, um instrumento positivo, pode ter erros crassos, que eventualmente tiram sua legitimidade. De qualquer maneira, o plano indica uma série de metas, estratégias que o país precisa alcançar até 2024, que dão a moldura da ação de todos os agentes públicos da educação, até porque isso é lei. É lei tanto no nível federal como aos planos estaduais e municipais. E aí, a partir daí, se inicia uma onda que, no conjunto, eu chamo da reforma acidental, mas que pode, se cada um desses elementos ou ações não for tratado de maneira integrada com os demais, virar um feixe divergente que nos leva a um resultado pior do que o que a gente tem hoje. Não duvidem disso. Nós temos inúmeras histórias no Brasil de reformas institucionais setoriais que produzem um resultado final pior do que o inicial. Então, primeiro, Base Nacional Comum Curricular. Todo mundo está certamente acompanhando. Recentemente foi entregue a do médio, a do ensino fundamental já está, inclusive, sendo trabalhada com os estados para que seja traduzida em currículo. Mas se a gente começa dizendo eu vou mudar o que as crianças têm que aprender ou desenvolver, eu estou mudando o coração do sistema educativo. É bom. Me perguntaram no passado, numa entrevista, se eu achava correto ter uma base comum, porque a dos Estados Unidos, o Common Core, não se conseguiu implantar. Eu disse, bom, realidades diferentes, não sei se a gente vai conseguir implantar a nossa, mas tenho certeza que a gente precisa de algo que seja um mínimo igual para todos. Até para a gente reduzir aquelas desigualdades lá de cima. Senão a gente não tem nem parâmetro para comparar desigualdades. Agora, se eu digo as crianças têm que aprender ou desenvolver outras competências, eu estou definindo isso em normativa, eu vou precisar mudar a forma, ou a maneira como eu formo os professores, aqueles que já estão e os novos que entrarão, e como eu avalio as crianças. Alguém acha que a gente está pronto para aplicar uma prova em 34 milhões de alunos no Brasil para medir suas competências socioemocionais? Mas a base está dizendo que eles têm que desenvolvê-las. A gente vai ter que desenvolver essa tecnologia. Ninguém no mundo faz isso. Esse é o nosso nível de ambição. E isso eu aplaudo. Porque a gente viu que isso é relevante, não só porque o mercado julga relevante, as organizações, de maneira geral, julgam isso relevante, as pessoas entendem isso como relevante, mas a gente não tem nem sequer um debate iniciado no Brasil, dentro do governo, sobre o que se fará para medir isso, que já é norma. Ou seja, nós vamos ter que criar um Sistema Nacional de Avaliação que não é fazer a mesma Prova Brasil que a gente faz hoje. E a gente não tem nem metodologia custo-efetiva para medir isso na escala da educação básica. Tem uma outra coisa que vem pela frente, Priscila certamente falou disso, que é o Fundeb, né, que expira em 2020, que já estava previsto, portanto, mas nós mudamos o que o sistema tem que produzir e vamos ter que mudar como se financia esse sistema. Tem gente que diz, mas
está errado. A ordem deveria ser o oposto. Primeiro eu falo do dinheiro, para saber quanto eu tenho, para depois dizer como eu aplico. Confesso que eu não sei. Não sei se a gente fizesse isso, a gente ia dizer, não tem dinheiro, portanto, essa coisa nós não vamos fazer. Não sei. Mas aí essa coisa é acidental, porque no meio do caminho, um tema que estava em discussão há muitos anos, por um instrumento pouco usual, voltou à agenda, que é a reforma do ensino secundário, a reforma do ensino médio. A medida provisória do governo acabou reativando os atores da educação brasileira, que estavam bastante apagados naquele momento. Acho que Priscila não me mate, mas acho que não é demais dizer que a educação perdeu parte da relevância, da prioridade pública na percepção da sociedade nos últimos anos, inclusive dos agentes públicos. A reforma do ensino médio conseguiu dar um gás, porque reativou vários agentes educacionais, setor público, setor social, inclusive alunos, né, portanto, jovens, os principais agentes do processo educativo, e colocamos tudo à baila. O que acontece hoje? Só para... A coordenação do MEC de ensino médio tem 3 pessoas. O Brasil está liderando um processo de reformar o ensino médio com um Ministério Nacional que tem uma coordenação sobre o ensino médio com 3 pessoas. A gente tem um monte de especialistas fora e dentro, mas essa discussão, essa equipe dá conta, quando muito, de fazê-la. Essa equipe não consegue nem chegar a pensar o que esta reforma, cuja lei aprovada é só um conjunto de possibilidades do ensino médio, não obrigatoriedades, o que isso representa em termos de financiamento necessário. Essa equipe está longe de discutir isso. E nem tem condições. Quem está fazendo isso um pouco é a sociedade, um pouco o Congresso, concede as instâncias de pactuação federativa, mas, da mesma maneira, quem está discutindo base não está falando quanto é que isso custa. E quem está discutindo Fundeb, com perdão, também não está discutindo o que vai significar implantar a reforma do ensino médio com flexibilidade curricular. Em mais de 1.000 municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio. Então, vou dar flexibilizar currículos e trajetórias, itinerários. Em municípios tem uma escola e menos de 20.000 habitantes. Aí tem alguns debates que falam assim, bom, vamos colocar tudo o ensino à distância. Eu nem tenho opinião formada, mas eu tenho, mas eu não vou falar. Mas não há uma discussão integrada dos elementos que fazem disso uma reforma por acaso, por acidente. E se não houver esse debate, eu estou, na verdade, convidando vocês para que o façam. Se não houver, isso não vai ser uma reforma acidental, isso vai ser um acidente. Nós vamos gerar um resultado mais desigual do que o nosso ponto de partida. E num país já tão desigual, se o nosso principal serviço público de longa exposição não corrigir desigualdades, nós não vamos corrigir por outro lugar. Nós não vamos corrigir isso só via salários. E aí eu queria entrar um pouquinho em financiamento para tentar acabar com algumas falácias e brincar um pouquinho com vocês. A primeira falácia é mais ou melhor. Precisa gastar mais ou precisa gastar melhor? Precisa de mais dinheiro? Não, não precisa.
Quem não aguenta mais especialistas dizendo que tudo é um problema de gestão? Meu primeiro emprego foi na Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ninguém sabia o que era gestão no governo federal, juro. Isso foi literalmente no milênio passado. Com 5 anos eu não aguentava mais ouvir falar em gestão. Porque gestão é um problema de termodinâmica, né? Se eu sei o caminho de A até B, gestão é melhorar o gasto energético que vira calor e aumentar a energia que é trabalho. O problema é que, para a maior parte dos problemas complexos da sociedade, a gente não sabe qual o melhor caminho entre A e B. Portanto, não é só um problema de gestão. Ninguém sabe no mundo como formar 2 milhões de ótimos professores. Ninguém. Então não é só um problema de gestão. Agora, mais do que parecer que não é um problema só de gestão, a gente tem dados para mostrar que não é. E eu queria ver se esse gráfico aí, que aliás é da minha chefe, então vou fazer um pouquinho de propaganda, mata 2 dessas falácias que estão no dia a dia, inclusive de colegas meus, tá? Em organismos internacionais. Primeiro, eu vou pelo mais fácil. Vocês devem ouvir isso toda semana na Globo News. Eu, pelo menos, se eu ligo, tem alguém falando isso. O Brasil gasta, na média, mais ou menos o mesmo que os países da OCDE em educação. 5 e pouco por cento do PIB. A gente chegou a superar a média da OCDE. Tem 2 problemas aqui. Primeiro, que a nossa população jovem é tipo o dobro da média da deles, né? Então, a gente precisa gastar em educação. Deveria ser mais ou menos isso, se a conta fosse só essa, né? Segundo, que isso não é verdade na educação básica. Nós gastamos cerca de 3 mil e poucos dólares na educação básica. Eles gastam cerca de 8, 9 mil dólares na educação básica. Onde a gente se aproxima deles é na educação superior. E mesmo assim a gente está abaixo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma charge que fizeram numa entrevista que eu fiz, morri de medo, porque no mundo atual não sei nem se pode mostrar aquele tipo de coisa. Mas... Então, primeira falácia. Se alguém disser para vocês, olha, a gente já gasta muito, porque, na média, o gasto público com educação está na mesma média da OCDE, se diga verdade, o nome disso é esforço fiscal. Não é gasto ou investimento em educação. O nome disso é esforço. O esforço fiscal da sociedade é tal que ela diz 5% do PIB vai para a educação. Agora, gasto per capita é outra coisa. Nós estamos no meio dessa bagunça aqui. Eu não vou conseguir apontar esse. Nós estamos aqui. 3 mil dólares. Esse gráfico mostra outra falácia. A gente deve gastar mais ou a gente deve gastar melhor? Esse gráfico está dizendo o seguinte: a gente tem que gastar mais até um certo ponto, a partir do qual não faz muita diferença. Este certo ponto está calculado. É esse aqui. 8 mil dólares. Dólares PPP, paridade de poder de compra. A partir disso, vocês vejam lá. Tem todos os países da OCDE, todos os países nórdicos. Os caras continuam gastando. Luxemburgo, vai sumir do gráfico. 20 mil dólares. Mas ele não está... Aqui está o desempenho dele, tá? Na vertical, desculpa. Então, na vertical está ali o desempenho dele em provas de matemática no PISA, na média. Ele está gastando mais e não está melhor do que a Tchecoslováquia, que a Bélgica, que a Finlândia, nem que o Japão, que gasta muito menos. Sabe lá o que ele está gastando? Está gastando em calor, não está gerando aprendizagem. Eu já fui a um município brasileiro, não vou contar qual, cheio de dinheiro do petróleo, no ápice do petróleo, município no Nordeste brasileiro,
E eu cheguei, tinha uns outdoors, assim, na estrada. Kit inverno nas escolas. Meu Deus do céu. Tudo bem que era coisa para chuva, mas não tem mais onde gastar dinheiro. Kit inverno, mas estava assim, 32 graus. Que a prefeitura tinha acabado de distribuir o kit inverno. Vá bem, era capa de chuva, algumas coisas de chuva, mas o que eu estou dizendo é, Luxemburgo está gastando em kit arpoador. Não faz diferença para a educação mais. Agora, até $8.000, e essa é resolver a falácia. Sim, gastar mais gera melhor resultado. Onde é que nós estamos? Em 3.000 e pouco. A gente precisa mais do que dobrar para chegar na fronteira a partir da qual investimentos adicionais não têm retornos marginais significativos. Então, duas falácias aqui. Esqueçam PIB geral. O que importa é gasto por aluno. Segundo, é uma falácia essa ideia de que ou a gente tem que discutir se gasta mais ou se gasta melhor. É óbvio que sempre se pode gastar mais. Aliás, e melhor. Esse texto, inclusive, mostra, com exemplos simulados, o que faria, por exemplo, o Haiti gasta cerca de $100 por aluno. O que faria se eles triplicassem? Agora, se eles triplicarem esse gasto fazendo jardim só na frente da escola, isso pode ter algum efeito, mas não vai ser o efeito esperado de triplicar o investimento. O que eu quero dizer é assim, não aceitem, e isso nós vamos ouvir, a Priscila, coitada, ouve isso diariamente, nós vamos ouvir quem trabalha com educação nos próximos anos, até o momento da revisão do Fundeb, como uma verdade, que basta gastar melhor, não precisa de mais dinheiro. Pois eu quero dizer que, inclusive, a evidência internacional comparada mostra que, para onde nós nos encontramos, sim, vale a pena mais dinheiro. E, óbvio, melhor gasto. Como é que a gente gasta em educação básica no Brasil, vis-à-vis educação superior? O MEC gasta 3/4 do seu orçamento com educação superior e 1/4 com educação básica. Bem está que a maior parte do gasto da educação básica cabe, de fato, aos estados e municípios, que são os provedores, até aí, e não tem problema que a maior parte seja essa. Agora, que o Ministério Nacional, responsável pela coordenação da política de educação, julgue que é mais plausível privilegiar nem 3 milhões de alunos, na prática, em detrimento de 35, há um tema de priorização pública aqui, que precisa ser discutido. E como é que a gente discute isso? Olhando para essa brincadeirinha aí de teoria dos conjuntos. O gasto com educação, obviamente, está contido no gasto total do orçamento público. Se eu quero gastar mais em educação, acabei de dizer que a gente ainda precisa gastar mais, né? Ou poderíamos nos beneficiar, em tese, de gastar mais. Que não saiam daqui um economista do BID, gastem tudo, pelo amor de Deus. Estou dizendo, tem que gastar melhor também, mas não aceitarei esse discurso falacioso de que não precisa gastar mais. Agora, para a gente gastar mais, só tem duas maneiras. Ou esse círculo roxo come mais espaço do círculo azul, ou o círculo azul cresce, levando junto com ele o círculo roxo.
Quanto vocês acham que o círculo azul vai crescer na prática nos próximos anos? Mesmo com teto de gasto, né? Agora, hoje você tem um teto. Então, assim, o que vai acontecer? Despesas, outras bolinhas dessa, podem ir aumentando. Elas vão consumindo mais da esfera maior, mas a esfera maior não cresce muito. Ela cresce o PIB. Algum especialista em contas públicas já deve ter vindo falar com vocês, mas o grau de falência dos entes públicos brasileiros é assustador. Assim. E o governo federal é o menos problemático, que deve 160 bilhões de reais por ano. Ele gasta mais. Né? O que eu quero dizer é, nos próximos anos, esse círculo azul não vai crescer muito, porque a economia não vai crescer tanto a ponto de retornar a patamares de gastos que a gente já teve no passado com aquele tipo de desempenho que eu mostrei para vocês ao longo dos anos. Não vai crescer por arrecadação, é o que eu estou dizendo. Tem um outro jeito de crescer. Eu posso arrecadar mais porque a economia cresce mais, ou eu posso arrecadar mais fazendo o quê? Acho que algum governo vai conseguir um aumento significativo tributário nos próximos anos? Isso significa que a sociedade está disposta a ficar, sabe o quê? Eu vou tirar do meu bolso, porque educação é bacana, e eu vi que se eu levar de 3.500 a 8.000 melhora. A sociedade não vai fazer isso. Ou a chance de fazer isso é pequena. Então, a gente só tem duas maneiras de resolver isso. Uma está fora da agenda dos atores da educação, que é crescimento econômico imediato. Os agentes da educação não têm como atuar para aumentar crescimento econômico imediato. Tem uma outra forma de fazer isso, que é como é que eu expando isso daqui, mesmo com esse círculo constante. O nome disso é política. É explicar por que esta prioridade é superior a outras. Aqui eu imagino que haja um amplo espectro de posições ideológicas, até porque eu vejo alguns que eu conheço, então eu sei. Mas, por exemplo, a chance da gente aumentar significativamente essa esfera roxa sem uma reforma da Previdência é baixíssima. Eu sei que tem toda uma discussão, que ela é parte corporativa, parte jurídica, a meu juízo, pouco tocada, já foi mais no passado. Porque é um pouquinho mais velho, sabe que a reforma da Previdência do Fernando Henrique, que, para usar a expressão do Hélio Gaspari, tungou, inclusive os aposentados em 11%, o Brasil passou 1 ano e meio discutindo direito adquirido. O que era direito adquirido, o que é expectativa de direito e tal. Mas não vai ter como aumentar isso daqui sem dialogar com a sociedade. Dizer, bom, você vai me dar mais dinheiro via tributos? Esse é um caminho. Aparentemente, a sociedade não está disposta a fazer isso. Então, tem um outro caminho, que é dialogar com os outros atores e a sociedade para dizer, eu tenho um instrumento, ou atuo num setor, cujo gasto adicional te devolve retornos de curto, médio e longo prazo incomparáveis aos demais. Não só porque ele melhora a vida das pessoas, ele melhora a vida da sociedade, mas ele também expande isso daqui. E, no fim, eu tenho dito isso sempre que eu vou nos eventos de
educação, e recentemente a gente teve um em que finalmente tinha alguém de fora da educação. Porque quanto mais a gente discute só dentro da educação, a discussão é o que eu faço com aquelas duas tetas ali. É um jogo de soma zero isso, do ponto de vista do total do dinheiro. Sim, eu posso tirar de um e passar para o outro. Se melhorar algo aqui, mas será que eu não vou deixar descoberto o outro? Agora, se nós estamos dizendo que educação é tão importante para o país, não dá para eu ficar só no jogo de soma zero. Nós precisamos discutir com a sociedade como, e eu tenho algumas ideias, mas como nós vamos construir um caminho de aumentar os investimentos de maneira sustentável, obrigando-nos a gastar melhor, sendo accountable para mostrar os resultados ao longo desse período. Se a gente não fizer isso, aquele cenário lá dos nossos piores, dos nossos melhores sendo piores do que os sul-coreanos, só vai piorar. Eu estou convencido disso, inclusive por uma coisa que nos disse o ministro sul-coreano, já passo para você, ano passado, numa reunião no BID. Ele disse, sim, o nosso sistema foi muito bem sucedido, mas hoje não serve para nada. Bom, e todos os latino-americanos, bom, então vamos embora, né, do evento, porque... Por que não serve para nada? Qual foi a última grande inovação sul-coreana que você viu nos últimos 5, 10 anos? O sistema deles, educativo, é fabril. Eles não conseguem, segundo ele, eles não têm nada do que nós temos em abundância. Criatividade, capacidade de improviso. Nós temos uma oportunidade, a partir dos nossos elementos constitutivos como sociedade, de aproveitar uma onda histórica que dá a esses elementos maior valor social e econômico. O melhor jeito da gente fazer isso de forma estruturada para ter resultados é via sistema educacional. E não vai ter como fazer isso sem política. Por isso que convido vocês a defender a educação. Acho que era isso que eu tinha para dizer. O gasto por aluno entre 2000 e 2015 triplicou no Brasil. No entanto, o desempenho do PISA praticamente estagnou nesse período. Como explicar isso? De quem é a pergunta é da Priscila Chamas, da Bahia. Bom, primeiro, na verdade, o Brasil foi o país que mais cresceu no PISA até 2012 em matemática, por exemplo. E que aqui eu não tenho toda a série histórica. Mas aqui você vê, se matemática, entre todos, o Brasil foi o país que mais cresceu percentualmente de edição a edição até 2012. Depois piorou. Acho que tem uma coisa aí para explicar. E aí também sugiro a vocês que vão estar em debates, bom, já estão provavelmente, mas eu ia usar um gráfico aqui. Nos últimos anos, 2007 a 2015, pelos resultados da Prova Brasil, piorou a desigualdade entre os alunos mais pobres e mais ricos nas escolas públicas. Essa desigualdade piorou, em termos de rendimento, em 18 dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Só que parte dessa piora tem a ver com o fato de que as escolas incorporaram coortes de alunos muito mais pobres do que elas estavam acostumadas a fazer no passado. Isso inclusive, aconteceu no PISA. Isso é uma explicação, aliás, oficial da OCDE, para parte dessa queda brasileira em 2015. Eu acho que parte do que aconteceu foi isso. Aliás, outra falácia. Não sei se eu respondi. A gente trouxe muitos alunos que não tinham qualquer preparo anterior. A gente trouxe muitos alunos assim, de uma hora para outra, para dentro do sistema. E o sistema, no seu rendimento médio, sofre mesmo.
Mas isso é socialmente positivo. A gente tem que ter capacidade de corrigir isso rápido, mas foi positivo para o país expandir. No ensino básico, mas 97% no ensino fundamental, né? Mas essa é uma prova que, como eu falei, ela está com meninos de 15 anos de idade. Em geral, ele está ali no final do ensino fundamental, primeiro do médio, deveria estar no primeiro do médio, que é o ano de pior abandono do Brasil, né? A próxima pergunta é do Thiago Metrô. Quais seriam, tecnicamente, as 2, 3 prioridades de um congressista para mudar o cenário da educação no Brasil? Cara, vocês que estão indo para esse negócio. Eu acho que a primeira... Vamos lá, eu não vou dizer pela ordem, tá? Eu acho que não existe a menor possibilidade da gente gerar resultados sustentados no tempo de melhoria da educação em escala, reduzindo desigualdades e tudo mais, sem que isso se dê por mecanismos muito fortes de colaboração federativa. Não é por outra razão que, a partir do banco, a gente juntou várias organizações e lançou o movimento Colabora Educação com esse fim. Por quê? A educação, por mais relevante que a gente diga, e quando eu falo que a gente não dá muita importância para a educação como sociedade, é o seguinte: você vai olhar a Constituição não diz nada sobre educação ser algo, um sistema nacional. Vocês lidem com isso aí colaborando. A LDB, mas eu digo, a Constituição cria o Sistema Único de Saúde porque a gente tinha acúmulo de profissionais da Escola de Saúde Pública. Nós não temos nada parecido com a Faculdade de Saúde Pública, com a Fiocruz, na área de educação no Brasil. Nada. Nada. Mas, portanto, assim, nós criamos um modelo que diz o seguinte: todo mundo vai trabalhar junto, colaborando, de uma maneira que eles vão pensar como vai ser. É isso que está escrito na Constituição. O meu ponto é, não haverá forma de fazer isso, e os poucos resultados sustentáveis que a gente tem são em regime de colaboração. Fundef e Fundeb são casos claríssimos disso, o Ceará também. Agora, eu acho que a gente precisa de um novo patamar, que é um patamar muito próximo das normas operativas básicas do SUS, para quem está familiarizado aí com a área da saúde, diz o seguinte: dependendo do seu porte municipal, você não gerencia a rede de saúde. Só mais uma prioridade: eu tiraria das mãos dos municípios todos os anos finais do ensino fundamental.